Eu não sei como começar esse vídeo, mas eu preciso falar alguma coisa, eu preciso me expressar. Eu acho que é bom, eu não tenho psicólogo, psicóloga. Eu só tenho Deus. E outra coisa, meus problemas eu tenho que resolver com as pessoas que me causam problemas. Eu já tenho meus problemas com Deus. É uma pessoa incoerente, conflituosa, cheia dos comportamentos antagônicos que eu tenho que lidar. E tem sido muito difícil decifrar isso aí. Não difícil no sentido de ser uma coisa que tá me demandando muita força física, mas é força psicológica, emocional. Eu às vezes não sei como agir, não sei o que pensar, não sei como me resolver. Eu tenho esses problemas com Deus. Como eu mostrei no vídeo do Gabriel, ele pode ser tudo. Então, eu fico pensando, que lado vai vencer? Em relação a tudo. Não só o bem e o mal, e as coisas mais graves, mas às vezes decisões menores, ou que não dizem respeito à humanidade. E eu estou tendo esses problemas com Deus e tenho problemas com as pessoas também desse mundo. Eu não sei como responder a esse mundo. Eu tive uma experiência ruim hoje e eu não sei como falar, eu não sei o que dizer, mas eu vou tentar aqui. Então, é a experiência recorrente de sempre que eu tenho passado. Quanta tolice humana, meu Deus. Quanta tolice, eu estava pensando bastante nisso antes de começar a fazer esse vídeo. Na verdade, eu já tinha pensado, mas as minhas experiências só confirmam aquilo que eu não queria acreditar ou que eu não queria generalizar. Eu estava querendo achar uma exceção, ou pelo menos, não sei, algum fio de esperança, e eu não consegui. E hoje, mais uma vez, aconteceu. Está difícil porque já é complicado para eu me expressar, ainda mais com essa situação problemática. Mas eu vou falar porque eu disse que ia gravar um vídeo e são muitas emoções aqui. Eu disse que ia gravar um vídeo sobre o livro que eu estava lendo. E agora, mais essa situação problema, eu tenho que falar mesmo. Então, o livro que eu estava lendo é da Maria Madalena, do Rodrigo Silva, o autor. E eu estou lendo a passos de tartaruga, eu não consigo mais ler como antes. Não que eu fosse rápida em ler. Mas assim, um livro de 200 páginas eu li em um dia. Aqueles livrinhos pequenininhos. Eu acho que esse é um deles. Eu não pude ver também muito bem porque é um livro online. Mas eu não consigo me concentrar em leituras. Eu fico pensando no que eu estou vivendo. Essas coisas aí muito intensas. E o meu pensamento se perde. Eu estou um pouco preguiçosa, não sei, eu me sinto estranha. Mas mesmo assim eu estou lendo esse livro porque eu estou interessada. E ele realmente é interessante. Eu percebi isso. Tem umas datas minhas ali, uns símbolos que eu fiquei assim, nossa, eu fiquei animada. Eu pensei em falar nas coisas boas a respeito do livro, mas eu tive decepção. A pausa foi para eu organizar o meu pensamento, porque se eu me enrolar no vídeo, depois eu vou ter que gravar tudo de novo. Foi uma experiência boa para começo de conversa, os assuntos do livro. Mas depois disso a coisa meio que desandou. Eu não sei se eu começo pela parte boa ou se pela parte ruim. Eu vou pensar aqui. Na verdade, a parte boa não é tão boa assim. É que eu fui num aniversário em 2023, aniversário da minha amiga Cláudia, dia 22 de julho, era um sábado. E a experiência foi impactante para mim. Eu, ela teve
um momento lá do testemunho, ela relatou o testemunho dela, que quase morreu na UTI, muitas pessoas morreram. Ela teve um sonho com o anjo da morte, e o anjo levou todas as pessoas dali e a poupou. E ela contou esse testemunho na igreja como forma de gratidão. Eu estava lá sentada no banco. Só que quando ela contou esse testemunho, eu não me senti à vontade, eu não me senti bem, eu não gostei daquela situação. Eu senti vontade de chorar, mas uma leve vontade, não foi uma coisa muito grande. E eu fiquei ali naquele desconforto, eu não sabia como reagir, eu não sabia o que dizer para Deus. Eu tive uma conversa, mas eu não me lembro muito bem o que eu conversei. Mas já ali eu me senti desconfortável. Então, eu fui para casa. Nesse dia eu estava na casa da minha irmã. E aí eu voltei para casa e conversei com Deus melhor. Eu não... E aí eu fiz um poema. Eu esqueci o nome do poema, mas se eu recorrer ao livro eu vou me lembrar. Eu tinha feito um poema no dia anterior, na verdade. Foi. Aí depois eu fiz outro. Foi um negócio assim. Eu estava meio que inspirada, eu estava num momento espiritual. E essa experiência não me ajudou, no sentido de me aproximar de Deus. Me fez mal. E eu vou explicar para vocês por que me fez tão mal. Porque quando ela contou a experiência de ter sido salva, eu não gostei que Deus salvou a minha amiga e não salvou as outras pessoas. Porque salvou só a minha amiga. Naquele momento, eu não sei se eu tive aquela ideia de que foi por minha causa. Eu não tenho muita certeza. Mas depois que vieram as experiências, mas o problema não foi aquele, o problema foi por que essa moça aqui que está relatando a experiência na igreja merece viver mais do que os outros. Foi essa a minha indignação. E o negócio piorou quando eu percebi que também estava relacionado a mim, esse salvamento, para que eu tivesse a experiência de saber o que Deus é capaz de fazer. Não que eu já não soubesse alguma coisa sobre isso. Mas eu não tinha muita percepção emocional, muito impacto, porque eu não tinha nada pessoal, assim, tão próximo de profético relacionado à experiência de morte. Tinha da minha mãe, mas teve essa daí coletiva, então eu fiquei assim, eu me senti muito mal, eu reclamei com Deus, eu não gostei dessa situação e eu não entendia, eu simplesmente não entendi, eu fiquei perguntando para Deus, por que essas pessoas estão agradecendo pela vida se outras pessoas morreram? E por que as pessoas morrem? Porque as pessoas morrem todos os dias e eu fiquei ali naquela, eu não sei explicar, naquela insatisfação. Porque as pessoas estão se contentando com isso, porque elas estão agradecendo. Eu não estou dizendo que elas deviam reclamar a vida, exigir que Deus desse a vida. Mas eu também não agradeceria. O que eu consigo fazer hoje? Eu tô numa situação muito estranha, que já não vem de hoje, foi só amadurecendo. Uma sensação assim de que eu não consigo ver pessoas morrendo, odeio ver gente morta ou sofrendo. Eu mesma não quero sofrer, então eu não desejo isso para os outros. Eu me sinto mal, eu choro, eu sofro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu não consigo pedir.
Eu não peço por ninguém, eu não peço por mim mesma, eu não peço pelos meus amigos, porque quando eu penso em pedir por uma pessoa ou duas, eu imagino o mundo. Esses pedidos que as pessoas fazem na igreja, fulano está doente, vamos orar por ele. Não. Por que eu vou fazer isso? Não faz sentido. Eu vou orar por uma pessoa e as outras. Eu quero salvar o mundo, eu quero que o mundo seja salvo. Então, eu não consigo pedir. Não consigo pedir por mim mesma também, porque eu teria favorecimento. Eu sei que eu tô dizendo que eu sou quem eu sou e é uma coisa grande, mas isso não me dá direito de viver acima dos outros, de ficar viva enquanto os outros morrem. Eu não consigo aceitar isso. Então foi essa experiência que eu tive no dia 22 de julho, de morte. E aí, depois eu fiz a festa da reconstrução, a festa no deserto. Nossa, minha máquina tá batendo muito alto, eu não sei se vai aparecer o som aqui, eu vou me aproximar mais. Eu tive essa experiência. Não gosto de ficar muito próxima, eu fico mais feia do que sou. Eu tive essa experiência de morte no dia 22 de julho. Mas depois eu fiz um monte de ligações. Porque no dia 22 de julho de 2021 eu estava esperando uma chuva da aliança. No dia 17 do 8º mês. E aí eu tive aquele clipe do Coloratura. Pra mim, Coldplay é profeta. Não queiram entender isso agora, mas pra mim sempre foi, desde o início do meu livro. Então eu tive aquele clipe, Coloratura, o arco celeste. Pronto, é meu arco da aliança, vai chover. Isso em 2021, eu estava esperando a chuva. E não teve chuva, mas teve aquele clipe. Foi um 22 de julho, às 8 horas da noite, eu assisti ao vivo, porque eu acompanhava o canal. E eu fiquei daquele jeito. Porque eu me animo por qualquer coisa. Eu sou uma crente muito crente. Então, se Deus mentir 10 mil vezes pra mim, 10 mil vezes eu vou dar a chance, vou acreditar, eu vou me animar. Mentir, que eu digo assim, no sentido de ser enigmático e não mostrar as coisas totalmente e me fazer acreditar em uma coisa que não vai acontecer. Várias vezes ele já fez isso. Então, eu tinha feito esse sinal em 2021 e eu tive esse clipe, pronto, Deus inspirou Coldplay. E eu vou ter a chuva realmente, não aconteceu. É a mesma data. Aí eu pensei, nossa, chuva da aliança, e por que agora a morte nesse dia de 2023? Aí depois eu descobri que eu teria o deserto. Deus insistiu, porque insistiu que eu fosse para o deserto passar os 1260 dias. Insistiu daquele modo, não falou comigo no meu ouvido, não desceu como anjo de luz, de asinhas, não mandou voz, nada disso, mas me enviava músicas para eu ficar. Músicas e inspirações. E eu fui refletindo sobre o sentido disso tudo. Não é que eu relutei para ir para o deserto. Claro que eu queria ir para um deserto, ficar com Deus, ter uma experiência espiritual, aprender sobre a vida. Eu não sei, eu sabia que seria uma evolução para mim e que eu cresceria, que eu teria alguma vantagem. Mas esse é o problema. Eu não queria ter vantagem sobre os outros. Eu fiquei discutindo com Deus, espera, por que eu vou pro deserto? E as pessoas aqui, isso é certo? Não acho certo. Eu não quero ir pro deserto, eu vou, não vou. Eu fiquei assim, nessa coisa de eu queria ir, mas ao mesmo tempo eu não queria ir.
e eu sofrendo, nossa, vai ficar matando as pessoas e eu vou pro deserto ser salva. Isso não está certo. Esse drama aí aconteceu em torno do dia 22 de julho, porque... por que eu estou falando isso? Porque eu fiz uma festa da reconstrução, e ela vai dos dias 17 do quarto mês até o dia 29, são para as 13 tribos. E se eu for para o deserto, o primeiro dia dessa festa vai ser no dia 22 de julho. E eu não teria essa data se eu não fosse para o deserto, porque a minha vontade era fazer outra coisa. E eu vou dizer para vocês o que eu queria fazer. A coisa fantástica. Eu acho legal falar sobre isso, porque... Bom, eu não ia falar, mas eu vou falar. Nós não chegaríamos no dia 22 de julho de 2024, porque eu queria voltar no tempo para cumprir todas as minhas profecias que não foram cumpridas. Porque era para eu ter voado no dia 6 de março de 2021, que foi o dia, o final da contagem dos 1.260 dias após o sinal no céu. Foi 6 de março de 2021. Eu queria voltar para aquele dia e subir naquele dia ao céu. Como seria essa volta no tempo? Eu disse para vocês que eu não gosto de apagar o passado. Não seria uma volta de esquecer tudo que vivemos, mas seria uma volta uma volta no sentido do relógio mesmo. Voltou o relógio, voltou a posição dos planetas, essas coisas assim. De certa forma, voltaríamos, mas saberíamos de tudo que vivemos. Seria uma repetição da história, uma reformulação, uma história em cima da história. Eu não gosto de apagar o passado, porque eu acho que uma vez vivido, está escrito, está feito. Nós não podemos desmerecer o que as pessoas viveram, o que elas conquistaram e também o que perderam. Eu queria voltar. Tudo isso em torno do dia 22 de julho, vocês perceberam? O dia do aniversário da minha amiga, 22 de julho das mortes. O clipe Coloratura, dia 22 de julho, da chuva da aliança. E o 22 de julho de outra chuva, que é a chuva da reconstrução, da festa que eu tinha feito. E aí eu tinha feito essa festa antes de ir pro aniversário da minha amiga, eu acho. Se eu não me engano. Foi sim, foi. Mas não tinha esse 22 de julho. A primeira reconstrução que eu queria seria em 2021. Dia 26 de junho. Porque o calendário hebraico, ele não cai sempre em conformidade com o calendário gregoriano. Às vezes tem uma junção ali, que as datas se encontram. Mas é complicado, isso aí é um pouco difícil, porque o calendário hebraico ele é lunisolar e o gregoriano é solar. O hebraico ele é baseado nas fases da lua. E aí eu tive isso, de ter o 22 de julho. Aí quando eu descobri, eu pensei, nossa, as pessoas morrendo no dia 22 de julho... Não no dia 22 de julho, mas na experiência que minha amiga contou, 22 de julho pra mim foi de morte. E agora eu tenho uma festa da reconstrução, que será da vida. Porque eu falei pra vocês que quando eu me relaciono com Deus, eu ainda não falei, eu marquei essa postagem pro dia do Pentecostes. É uma música, então eu falei lá que
Quando eu me junto a Deus, eu quero entender que eu tô com Deus que dá a vida, que ama de verdade. Eu não quero um Deus matador, e isso dói em mim. Então, nós vamos nos juntar sexualmente e eu quero sentir que Ele ama, tá dando a vida. Então, tem essa festa da reconstrução no dia 22 de julho, que vamos plantar o Jardim da Vida, que terá a água para a cura das nações. É a profecia do Apocalipse. Eu fiz esse jardim, a água sairá de lá. A água da vida é uma água real. Claro que não é a água que cura, Deus que cura. Mas é simbólico, é interessante que as pessoas tenham um símbolo para se lembrarem daquilo que Deus faz. Porque se elas forem curadas do nada, não saberão de onde veio o poder. E o jardim fui eu que criei com Deus. E é uma coisa bonita, poética. É um jardim de Gênesis. Então, esse 22 de julho tá lá no livro da Maria Madalena. É uma festa de comemoração a Maria. Uma festa católica. Mais uma festa católica. Eu tenho uma postagem que eu não vou... eu vou publicar junto. Acho que eu vou publicar junto, sim. Que eu falo sobre isso, sobre uma festa católica que é do dia 13 de maio. Então vocês vejam o vídeo lá também, porque eu utilizo datas católicas. E utilizo também outros tipos de datas. Eu gosto de ressignificar a história. Então vejam, essa data tá lá. E tem a Maria Madalena, pessoa cuja eu tenho um pouco de ciúme. Eu vou dizer por quê. Quando eu estava escrevendo meu livro e eu cheguei naquela parte dela abraçando o Cordeiro ressuscitado, eu fiquei com ciúme. Eu pensei assim, nossa, queria que fosse eu. Fiquei com ciúme, né? Tenho que confessar isso, né? Mas eu gosto da personagem, eu gosto. Eu não tenho problema com as pessoas gostarem do Cordeiro, do Cristo, de amarem e aquela coisa toda assim. Mas eu queria ter o meu espaço. É só isso. Então, assim, aí eu coloquei no meu livro ela também como personagem de uma pessoa que amava romanticamente. Simbolicamente que eu coloquei isso. Não que ela amasse romanticamente, mas é porque eu coloquei a figura das Três Marias no túmulo e na constelação de Órion, e aí eu coloquei essa posição assim, que uma das estrelas representava a mulher que ama romanticamente, a Maria Madalena, a mãe, que é a Maria, mãe de Jesus, e a outra, a mãe de Tiago, eu não me lembro, eu esqueci, é uma outra Maria. Não sei nem se é Maria, acho que não é Maria não, outro nome. E elas três foram no túmulo ali. Gente, me perdoem, porque eu já falei pra vocês que eu não tenho boa memória com esses assuntos históricos, mas eram três mulheres. Eu não me lembro o nome da terceira. Não é nem Maria, né, o nome delas, mas tudo bem. É o nome aportuguesado. Então, assim, teve essas três mulheres. E aí, que representava a mãe, o povo de Deus, as mulheres do povo de Deus e a namorada. Bom, e aí tem outro assunto também aí em torno disso, dessa história aí desse livro. Não só o 22 de julho, mas a Hanukkah. A Hanukkah é citada ali.
A Hanukkah em torno de Magdala. Bom, a Hanukkah não foi em Magdala, mas o autor cita ali Magdala, o local das revoluções. Revolucionários queriam se libertar. Nossa, e onde fica Magdala? Território de Naftali, a tribo libertadora. A tribo da gazela que corre livre e que tem palavras formosas e inteligentes. O que liberta, gente, a inteligência. Eu vou falar mais sobre isso. Mas primeiro deixa eu situar aqui as coisas. Naftali, vocês têm que ver as bênçãos das tribos. Naftali é a tribo da fala formosa ou graciosa, fala inteligente. É a bênção da tribo, dos patriarcas. E da gazela que corre livre. O que liberta são as palavras. Façam a ligação. Vocês têm que juntar as bênçãos. Então eles estavam ali tentando alcançar a libertação nunca alcançada. Eu achei aquilo fantástico. Eu pensei assim, como o Senhor faz isso? Como Deus faz isso, gente? Percebam a simbologia aqui. Como ele faz isso. A bênção de Naftali é a minha favorita. Das que eu devorei além da minha, porque eu sou benjaminita. Eu sou benjaminita que devora todas as bênçãos, a tribo amada e que descansa. Mas eu também tenho inteligência por apropriação de Naftali. Então eu adoro as bênçãos de Naftali. Eu já falei tanto sobre isso. Eu sempre estou falando. Eu falo em rede social, eu já falei em vídeos. E eu queria tanto ser liberta no dia de Naftali, não aconteceu. Será fora de mês, mas tudo bem. O importante é que o dom da tribo está comigo. No final das contas, não faz muita diferença onde está a bênção. Eu me apropriei de todas. Mas, Naftali, ele é a tribo do norte de Isaías. Naftali, Zebulon e Issacar, que não está na descrição de Isaías, mas é a tribo oculta ali naquela bênção. São tribos importantes, tribos do norte, do Principado. Eu vou contar para vocês, eu tô falando muita coisa sobre o meu livro aqui. Eu situei os portões de Jerusalém. E as tribos do norte, do portão norte da entrada, são Naftali, Zebulon e Issacar. A porta do meio, a porta do Shemesh, a porta do fogo santo, da unificação sexual, do candelabro, o meio do candelabro, o fogo santo. É essa tribo aí. Toda tribo tem a sua importância, mas eu estou falando das tribos do norte, estou falando de Naftali para vocês perceberem a importância de Naftali aqui. E Issacar é a tribo do caçador. Tô esperando ser liberta no dia dessa tribo. Porque Deus falou comigo no dia dessa tribo que queria se unir sexualmente comigo. Ele falou no penúltimo e no último dia. Esse assunto está no outro vídeo também. Melhor explicado. Não é nem o tema disso aqui, é melhor não falar muito sobre isso. Mas então estava ali. Aí eu pensei assim, tá, então quer dizer que essa escrava será liberta. E os escravos serão libertos, todos os escravos. Os revolucionários. Mas cadê a inteligência, gente? Eu vou falar que vocês estão em maus lençóis. A batata de vocês está esquentando. Porque a única inteligente aqui tem sido eu. Infelizmente, eu não queria isso.
Eu vou explicar para vocês qual é o problema aqui. Eu já falei muito sobre isso, mas eu vou acrescentar mais ao assunto. E vou acrescentar falando porque não importa o quanto eu escreva, as pessoas não entendem. E pode ser que falando eu consiga melhor resultado, eu não sei também. Tudo que vocês acreditam está equivocado, completamente equivocado. Quase que completamente, né? Não faz sentido a crença de vocês sobre praticamente tudo. A crença de vocês é uma mentira. Eu não sei nem por onde começar. Deus é um professor. Eu digo que ele é um filósofo do inferno que me atormenta. Vocês acham que Cordeiro precisava ter sido morto? Pensem aí. Por que Cordeiro foi morto? Quem o matou? Reflitam. Deus ordenou que ele morresse? Eu tenho quase toda certeza que eu vou sair horrível nesse vídeo, mas tudo bem, eu preciso falar. Quem matou o Cordeiro foram as pessoas. Se não tivessem matado, se tivessem poupado a vida dele, como teria sido o plano de salvação? Deus teria descido do céu e matado? Não teria. Ele teria salvo o filho dele e, quem sabe, a humanidade. Acredito que teria salvo a humanidade porque teria provado que as pessoas são boas, mas não são. E ainda não são boas. Vocês não são bons. Não são bons porque todo teste de humildade que Deus coloca, vocês só fracassam e fracassam cada vez mais terrivelmente. Porque na época do Cordeiro, na época de Ariá, ele ainda teve seguidores. Mas por que ele teve? Porque as pessoas aguardavam alguém como ele, tudo bem, aguardavam. Mas ele também tinha magia. Ele era superior a mim. Eu sou mais humilde. Ele tinha magia, ele era homem. Ele era aguardado, de certa forma. Eu deveria ser aguardada também. Mas bom, a minha mente bugou aqui um pouco, mas é que as pessoas não esperavam alguém como eu, elas esperavam que o Espírito Santo fosse um Deus, uma terceira pessoa. Mas eu já falei pra vocês que só existe um Deus e é o Pai. Como o Pai seria a terceira pessoa se não existe terceira pessoa e só ele é Deus? Difícil, mas assim, como eu falei no outro vídeo, se existe terceira pessoa, sou eu. Então o Espírito Santo sou eu. Mas é que as pessoas acreditam nessa trindade aí no nível da igualdade plena, que todos são deuses, mas não são, só o Pai é Deus. Então veio ali o filho dele e tal, e teve um sucesso assim pequeno. Veio eu e as pessoas não conseguem me escutar. Eu sempre falo sobre isso, mas eu tô falando de novo porque é para essa situação específica que eu quero apresentar aqui. A situação é a seguinte, é que eu tentei falar com o Rodrigo Silva, até quis pagar a sessão, eu mandei um e-mail e a assessoria dele respondeu.
Eu falei que era muito importante, eu queria falar com ele, não devia ser outra pessoa, porque... porque eu queria falar com ele? Eu queria que ele divulgasse meu canal, eu queria que ele avisasse as pessoas, porque... Eu não sei porque eu tive esse medo, Deus pode dar o jeito dele. Mas eu queria recursos humanos. Até porque, quando as pessoas agem em prol do evangelho, sem a ajuda mágica de Deus, as coisas fluem no nível mais pacífico, e Deus não fica irado. Era isso que eu queria evitar. Porque quando as pessoas rejeitam a Deus ou os seus enviados, ele manda desgraça. E eu não queria isso, eu queria convencer as pessoas na base do argumento. E eu não consigo, aí eu iria pedir ajuda a ele. Porque ele é uma pessoa popular. Mas a assessoria não permitiu. E aí eu tive aquela revolta básica que eu tive na primeira vez que eu divulguei o meu livro. Um mês depois de eu começar a escrever o meu livro, eu roguei uma praga. Nada de matar, tá, gente? Eu não sou tão ruim assim, não. Mas eu queria... Eu não sei, às vezes me dá esse acesso de raiva. E aí, dessa vez, eu não roguei praga nenhuma, não. Mas eu falei assim, se ferrem na Babilônia, então, vocês. Orgulhosos do cacete. Eu não sei se eu falei isso, não. Eu não falei orgulhosos do cacete. Mas essa igreja aí que se acha. Minha igreja, né? Antiga igreja. Eu fico assim entre amor e ódio, porque é a igreja da minha infância que eu fui criada, mas são umas pessoas que acham que são os donos da verdade. A dona da verdade sou eu. Isso é engraçado, mas assim, eu estou sendo muito revoltada. Claro que a dona da verdade não sou eu. As pessoas podem falar a verdade. E eu não sei sobre tudo. Eu não sei tudo. Na verdade, eu pouco sei sobre a vida. Eu sou muito jovem. Mas eu sei de muitas coisas que essas pessoas aí não sabem. Assuntos espirituais que ninguém sabe. E aí eu tentei ajudar e não consegui, me revoltei com a assessoria, não com o Rodrigo. Mas aí ele fez uma postagem no Instagram falando sobre a volta de Jesus. Eu não queria falar esse nome, meu Deus, eu sempre esqueço. Mas é a força do hábito. Falando sobre a volta do Cordeiro de Ariá. Então ele estava falando lá. A pessoa perguntou quanto tempo faltava. Aí ele disse que ninguém sabia o dia e a hora que o Filho de Deus falou isso. Voltará até 2030? Alguém perguntou. E aí ele disse que não tinha certeza, não podia dizer. Acho que foi isso. Bom, a questão é que ele não sabia ali sobre o que ele estava falando. Porque tem data, sim. Mas a data não é ele que estabelece. Ele não pode falar sobre isso. Bom, ele nem quis falar sobre isso também. Mas assim, ele também não pode dizer que não pode ser estabelecida. O que era aquilo que o Cordeiro falou, né? O que era aquilo que ele disse sobre ninguém sabe o dia nem a hora. Eu já falei pra vocês, façam interpretação de texto, tá bom, gente? Questionem aí os conceitos das cabeças de vocês. Eu tenho falado sobre esse assunto desde que eu comecei o meu livro. Eu vou ter que falar de novo, repetir. Ninguém sabe o dia nem a hora. Por que ele falou isso? Porque ele mesmo não sabia. Ele não sabia, então ele não tinha como falar. Ninguém sabe, eu também não sei. É o Filho de Deus falando que não tem controle sobre o tempo.
Mas ele falou que o pai sabia. Realmente, o pai sabe, né? E se ele sabe, ele conta para quem ele quiser. Ele revela quem ele quiser. Não foi dito, ninguém pode saber o dia e a hora. Foi dito que ninguém sabe, no presente, naquele momento. Que por um acaso já passou há muito tempo. Está na hora de saber o dia e a hora. Mais ou menos, porque eu não vou falar não. Mas vocês vão saber algum dia. Então, assim, eu vim para revelar os tempos. Porque eu sou a Gabriele do Gabriel. O tempo está sobre a minha mão. Meu livro é sobre datas, tempos estabelecidos. E eu falei que eu errei muitas datas, mas não errei tanto assim. Não errei. Não tem muito como explicar sobre isso. Mas o que eu queria dizer aqui é que as pessoas acham que sabem de coisas que elas não sabem. Defendem coisas que elas não têm autoridade. Isso mesmo. Eu não quero ser prepotente, mas talvez eu tenha que falar nesse sentido assim, porque minha nossa, eu não sei como reagir a tudo isso. Vocês não são líderes, não são autoridade, eu sou. Deus é. Então, vocês deviam sentar no banquinho e escutar. Façam uma fileirinha, sentem bonitinho, escutem. Porque eu falo na humildade, eu falo assim, gente, posso ajudar? Eu quero contribuir, vamos conversar. Quem sabe nós não possamos aprender juntos, porque eu não sei sobre tudo, tem coisas que eu não sei. Tanto que eu estou lendo esse livro da Maria, eu não sabia nada sobre ela. Mas as pessoas, elas querem ser ouvidas, principalmente as figuras de suposta autoridade, mas autoridade só na religião, não autoridade divina. Elas querem ensinar, mas não querem aprender. E o Rodrigo não quer aprender. Não me respondeu. Eu fiz 2 comentários lá, elogiei o livro. Eu não sei se eu deveria ter feito isso. Eu vou parar de alimentar o ego das pessoas, porque eu me animo com as pessoas. Eu sou assim. Eu vejo qualquer pessoa fazendo uma coisa bonita e nobre, e eu já vou lá e rasgo elogios. Eu tenho... Cara, eu tenho que ser um pouco ruim. Sinceramente, eu tô pensando sobre isso. Porque eu faço tudo por todo mundo. Então eu tô assim, emputecida da vida mesmo. Porque eu faço as coisas pelas pessoas e elas não fazem nada por mim. Eu peço um favor quando eu tô passando perrengue. Ninguém vem me ajudar. Eu tenho isso pra fazer, eu tenho aquilo, não. Eu tenho que ir ali tal lugar. Não posso, não tenho. Não dá, não consigo te ouvir. Não consigo ir na sua casa, eu não posso ir. E assim, a cada desculpa. Tô ocupada, tô doente, minha mãe tá doente, meu pai tá doente, minha filha tá doente, meu filho tá doente. É sempre essa conversa, eu não pude ir. Isso quando me falam, né? Eu tenho que perguntar, na verdade, porque normalmente me dão perdido. Assim, ficam em silêncio e começam a ignorar sutilmente. E aí, às vezes, eu tenho que perguntar. Mas, assim, eu não sou uma pessoa que pede muito... Eu não peço muitos favores. Mas sempre que eu peço, é esse tipo de resposta. Quando eu pago, as pessoas vêm. Quando eu pago, todo mundo aparece aqui na minha casa. E é todo mundo, não tem uma exceção. Eu ainda tento.
Eu não sei por que eu faço isso. Eu tento argumentar, eu ajudo as pessoas, mas eu tô pensando aqui que eu não vou ajudar mais a caralha de ninguém. Vocês tudo se ferrem. É bom falar assim. Tô me sentindo bem. Ah, meus amigos me conhecem. A minha família me conhece. Eles sabem que qualquer coisa que eles pedissem pra mim, eu estou tentando mudar isso. Eu já vou bonitinha fazer. Porque eu sou assim. Pedem dinheiro e eu dou. Inclusive, é o que as pessoas só sabem fazer na vida, me pedir dinheiro. E eu nem sou rica. Eu tenho uma pequena herança, que já tá inclusive acabando. Mas as pessoas, elas olham pra mim e já acham que podem pedir dinheiro. E eu dou, eu empresto. Mas assim, quando eu empresto, as pessoas não se dão nem o trabalho de me dar satisfação. Tá, mas a questão aqui não sou eu. Eu sou apenas um teste. Por quê que eu estou falando isso? Eu sou só uma pessoa na imagem de alguém simples. Mas eu não sou simples. Eu não estava esperando por isso. Não, esse tipo de coisa eu não estava esperando. Eu não estava esperando esse tipo de experiência ruim. Então, assim, foi um teste de Deus. Ele fez o teste com o filho, as pessoas fracassaram, e agora essa filha. E as pessoas fracassaram novamente. Porque eu sou humilde. Vocês sabem aquela expressão, hospedaram anjos sem saber? Eu sou esse anjo. Um anjo e uma deusa. Nem é um anjo comum. E falar sobre isso não é algo que eu queria me gabar. Quero dizer, as pessoas, elas são pessoas, independente do poder que elas têm. Eu amo a Deus porque Ele é uma pessoa. E isso é complicado porque eu não penso só em mim, eu penso nele. Deve ser horrível ser Deus. Essa sensação que as pessoas só gostam de você quando você demonstra o poder. Na verdade, não gostam. É uma adoração falsa. Eu odeio aquele evento do Sinai. Primeira vez que eu li sobre aquele evento, eu falei para Deus: nossa, essa coisa de trovão gritando no céu. Eu odeio esse afastamento. E odeio porque não é real. Não é amor real, não é adoração real. É uma coisa muito obrigatória e que separa as pessoas, o nível superior e o inferior. Eu odeio aquele evento.
Então, eu adorei como Deus fez. Adorei e odiei. Por, porque Ele me deu. Eu vou falar. Ele me deu a melhor coisa que Ele poderia dar. Compreensão sobre a vida, o sentido de existir. Inteligência. Mas eu também percebi que eu não tenho amigos, eu não tenho família. E esse mundo é um lugar que eu não queria estar. E o deserto se tornou tão atrativo. Quando eu percebi isso, que eu queria morar no deserto para sempre. Vocês querem saber se eu quero voltar? Eu não quero voltar. Essa coisa de voltar não é por mim. Porque a minha vontade é de ficar afastada. É mais tipo uma salvação por obrigação. Eu não me sinto acolhida. Eu não me sinto alguém nesse mundo. E se eu for alguém só porque vou descer com magia, vou descer linda, cheia dos poderes, porque é isso que vai acontecer. Eu vou descer outra pessoa. Mas eu gosto de quem eu sou agora. E essa é uma experiência que eu não tive de ser aceita por quem eu sou. E eu não vou ter. Eu vou ter por arrependimento, talvez. Mas aquela sensação assim de nunca saber como seria se eu nunca, se Deus nunca me exaltasse. Porque as pessoas me amariam? Porque elas fariam favores para mim? Porque eu pagaria por isso? Porque eu seria alguém agradável de se estar perto? Porque estando perto de mim, elas vão conseguir alguma coisa? É isso que eu não queria ter. Então eu tô aqui sozinha na minha casa, às vezes eu preciso de ajuda. Mas as pessoas não têm tempo pra mim, não têm ouvidos. E se eu precisar de dinheiro também não vão ter. Eu sempre dou dinheiro. E eu sempre tô pra escutar, mas elas não têm isso. Na verdade eu tô confusa e eu não sei o que fazer. Porque eu não quero ser ruim. Eu tenho os meus sinais catastróficos, mas com aviso para que as pessoas se salvem. E eu não quero xingar ninguém, eu não quero ser agressiva. Eu só quero ser quem eu sempre fui. Eu sou uma pessoa educada, mas eu sou boa demais. Eu acho que esse é o problema. As pessoas olham pra mim e começam a me pedir favor. E são favores infinitos. Naquilo que eu posso fazer, né?
Se bobear, se eu fosse mais rica, se eu fosse alguém de influência, eu tava ferrada. Porque sendo a pessoa pequena que eu sou, as pessoas já se aproveitam. É essa sensação que eu tenho, essa sensação horrível. E o teste que Deus me fez passar, as pessoas também passaram por esse teste. E assim eu conheci quem é Deus e quem eu sou. Como é ser pequeno, sendo grande. Eu não quero ser rainha de vocês. Eu não sei como que vai ser isso. No futuro. Eu queria ser, mas eu já não quero mais. Na verdade, eu quero fazer o que eu tenho que fazer, porque eu vim para salvar as pessoas nesse apocalipse. Mas depois eu não sei se eu quero ser rainha. E é um conflito que eu tenho aqui, mas eu tenho que ser rainha, eu não sou esposa. Como é que eu não vou ser a rainha? Onde é que eu vou ficar? Eu vou pro deserto, mas aí eu tenho que fazer visitas? Ou eu não sei. Eu não tava esperando, eu não tava esperando essas coisas. Bom, eu acho que eu estava sendo infantil quando eu comecei tudo isso, porque eu estava apaixonada e eu queria amar o Filho de Deus. Então eu fiquei nessa brincadeira de ser rainha. Ah, eu vou ser rainha, vou ser noiva, vou ser uma princesa. Mas eu não estava querendo liderar. Eu estava querendo um romance. E aí eu comecei a ter essa vontade de liderar. Quando eu percebi que eu era Shaddai e tal. E aí eu fiquei, nossa, eu sou a mãe Shaddai. E, bom, significa pessoa com seios, tá, gente? Seios de mãe. Esse é o significado de Shaddai. É um seio abundante de mãe, que sai leite. E aí eu comecei Tá, teve uma hora que eu comecei a querer reinar assim, não vou mentir. Aí eu fiquei animada nessa coisa, eu vou salvar todo mundo. Mas eu não sei, eu fico nesse conflito assim, no que realmente eu quero. Eu queria fazer assim o meu show básico, né? E sair de cena depois, era essa a intenção. Sempre foi essa a intenção. Só reinar no apocalipse. Eu estou cansada de fazer vídeo, então vou parar por aqui. E eu não estou conseguindo mais raciocinar direito porque eu tô passando por um conflito emocional. Eu só queria deixar aqui como reflexão o que vocês têm feito das vidas de vocês. Que vocês percebam que a sabedoria salva. Um coração puro salva. A sabedoria não é só inteligência. É saber viver, saber amar. E vocês não sabem. Eu ainda estou procurando uma pessoa que saiba. Então pensem aí, são os dons de Naftali. Tá bom? Os dons de Naftali, ali de Magdala, da luz da minha Hanukkah, dos 1260 dias. Só fracasso. Tem um bicho na minha cozinha, eu vou lá ver. Então, pensem aí.
para não dizerem que eu não reconheço quem me reconhece ou quem tem empatia ou algo assim, eu reconheço duas pessoas. Até agora eu estou intrigada com dois casos. Casos diferentes, mas não tão diferentes assim, eles têm uma semelhança. Uma dessas pessoas é a minha testemunha, a pessoa que eu escolhi para ser a minha testemunha, que é o meu primo, testemunha e guardião. Essa parte é mais importante, guardião. Depois eu explico melhor sobre isso. Ele me aceita sutilmente, mas ele me aceita. Então ele me dá um apoio suave, ele não acredita em mim, no sentido de me defender e de achar que eu tô certa, mas ele me escuta, me apoia. Sim, gente, eu preciso reforçar a observação. Eu já falei, mas eu vou falar aqui para finalizar, para fechar com chave de ouro. Parem de perguntar para pastores o que é a verdade. Quando que o Cristo de vocês irá voltar? Isso e aquilo outro. Perguntem para Deus. No dia que vocês perguntarem para Deus, a vida de vocês mudará. Perguntem tudo para Deus, não para ninguém. Não importa quem seja essa pessoa, o quão importante ela seja. Parem de alimentar o ego de pessoas como Rodrigo Silva. O ego dele ou da igreja dele. O que devia servir para ajudar não está ajudando. Porque para que serve Rodrigo Silva e pessoas de título na igreja? Para ajudarem a propagar o evangelho. Só que eles não ajudam. Porque a voz não chega até eles. Eles estão em patamar superior. E quem é a voz? Sou eu. Sou eu que falo por Deus. Porque Deus é assim. Vocês têm que entender que Deus é assim. Ele se oculta e ele se revela de maneiras estranhas. Ele poderia mandar sonho, visão, ele poderia. Mas enviou a mim. Infelizmente para vocês eu não vou poder ajudar. Vocês vão passar um perrengue básico. E bem feito para vocês. Eu não vou sentir dó. Eu já senti muita dó, mas não vou sentir mais. E vão passar um perrengue sim. Como eu não consigo ser muito ruim, então vai ter o jardim da vida aí. Eu fiz questão que já fosse plantado. Para que não fosse tão difícil. E eu também não consigo, eu sofro. Eu tento ser má, mas assim eu não consigo ser tanto, mas eu vou ser má para validar alguma coisa aqui de justiça, né? Eu preciso ser forte para isso, porque eu fico revoltada, mas na hora de lançar o castigo, eu não consigo. Eu não consigo ser muito ruim. E eu acho que é o certo isso, eu não sei. Mas bom, eu tô falando demais. E quando eu estiver aqui, perguntem para mim, tá bom? Para mim. Agora vocês já perderam a oportunidade, eu não sei como será depois. Porque eu não vou estar, eu acho que eu não vou estar depois como eu estou agora, 100% disponível. E, bom, é isso, né, gente? Que fracasso, né? Que fracasso de experimento. Eu acho Deus fantástico.
ao mesmo tempo que eu tenho raiva. Foi fantástica. Essa coisa toda, esse teatro. Eu tenho uma mistura aqui de tristeza, dor. Eu sofro, mas eu também sinto indignação, eu sinto alguma força. A revolta me dá força para ser um pouco ruim, que é uma coisa que eu tenho dificuldade. Eu acho que Deus está me educando para ser um pouco ruim, porque esses sentimentos aqui dentro de mim de rejeição acendem a ira. Perguntem a si mesmos se vocês querem viver ou morrer, se vocês querem amar ou odiar, porque eu tô querendo ver amor. Se eu não ver amor, eu não vou defender ninguém. A minha paciência já está acabando. E eu acho que a paciência de Deus também. Porque é muita tolice. Vocês querem ser inteligentes, científicos? Sejam. Escolha de vocês, mas é muita tolice mesmo. Porque o que vocês sabem sobre a vida? O que vocês cristãos sabem sobre a vida? O que qualquer pessoa sabe sobre a vida? Vocês não são criadores. Não fizeram tudo isso que existe. Deus fez, Ele sabe. Agora, eu tô me direcionando aos cristãos. Mas assim, as pessoas ateias também estão em maus lençóis. Porque como vão negar a verdade? Como vão negar algo que elas não está sob o controle delas? O conhecimento sobre a vida eterna, as coisas criadas. Vão fazer ciência a vida inteira e não vão chegar lá. Porque Deus não permitirá. Quero dizer, eu tenho os meus embates com todos, mas mais os cristãos, porque são umas pessoas muito incoerentes, que dizem que são boas e não são, que dizem que têm a verdade e não são, que dizem amar, mas não amam, que são nobres. Então, eu coloquei aí tudo farinha no mesmo saco. No final das contas, tudo farinha do mesmo saco. Se bem que dava até pra fazer uma diferenciação, mas eu não vou fazer. Tá difícil, hein? Vocês ainda têm tempo, mas não muito. Então, procurem aí saber o que vale a pena. Porque Deus é uma pessoa complicada, mas eu dou razão para Ele para muitas coisas que Ele faz. Então, façam a escolha certa, porque que tipo de vida vocês querem continuar vivendo? Querem essa terra do jeito que está? Querem que piore? Então, o negócio vai se intensificar um pouco. Saibam disso, porque eu tô trazendo a vida eterna. Eu reclamei isso para Deus, mas junto com a vida virá também a consequência maléfica, porque grandes poderes requerem dores também, perrengues, porque a magia tem o seu preço. E principalmente a magia para aqueles que não sabem amar. Então, pensem aí, tá bom, gente? Eu estou repetindo a mesma coisa.
Não adianta ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Vocês têm que se lembrar. Eu não tenho que ficar lembrando nada, não. Então, tchau aí pra vocês, finalmente. Agora eu tô indo mesmo. Tchau. Vocês querem saber a conclusão que eu cheguei? Eu fechei todos os personagens da minha história. Estava refletindo sobre isso hoje. A besta é o pai, é Gabriel, é Deus. O anticristo, o meu ex-marido, que nasceu no dia que o cordeiro renasceu. Tenho outro vídeo sobre isso. Babilônia. Tem duas Babilônias. A Babilônia de Gabriel, que é um louco das histórias e dos personagens, mas na Babilônia dele ele se resolve. Nós nos resolvemos. E tem a Babilônia que são vocês, totalmente perdidos, e se não se orientarem aí, vão se perder. E, bom, o falso profeta. Desculpa aí, Rodrigo, mas é você que está orientando errado o povo de Deus. Falando mentiras. Você não sabe sobre o dia, a hora para falar a respeito disso. Não sabe quem é a mulher vestida de sol. A mulher vestida de sol sou eu, não é a igreja. E sim, também sou uma meretriz. Mas uma meretriz no bom sentido. Eu sou como Gabriel, me fantasio de personagens. Então a meretriz satânica não é a mesma que eu. Eu posso ser meretriz e a mulher vestida de sol. Na minha história eu posso ser. E eu serei. E vencerei. Eu vencerei porque eu estou destinada a isso. Eu não vou ser fraca nem humilde. Eu não vou ficar chorando por isso. Porque eu já estou passando muitos perrengues. Então eu tenho que acreditar em mim mesma. Que eu sou inteligente. E eu devo ser. Porque se eu não fosse, não teriam todas essas profecias sobre mim. Então, eu tenho que parar com essa confusão aí. Eu já sofri muito a respeito disso. De eu ser quem eu sou. Porque eu não queria ser essa pessoa. Mas Gabriel é um maluco. É um doido. Mas a gente está se resolvendo aí. Então, vejam que vocês estão nos personagens. Mas, na minha história eu tenho controle. Deus tem o controle. Vocês não. Vocês precisam entender o que está acontecendo aqui e tomarem posse aí de uma autonomia inteligente. A autonomia que vocês podem ter. Não a autonomia de líderes, de autoridade. Então, coloquem-se aí no lugar de vocês. Tá bom? E façam parte da minha história. Isso tá ficando legal, eu tô gostando. A gente vai viver. Vamos viver. Vocês não querem viver? O fruto é da vida. Poético estar comendo uma maçã e falando sobre isso. Mas é o fruto do conhecimento. Que com relação a mim deu certo. Eu acho que tá dando certo. Eu sou uma Eva inteligente, lidando com um Satanás muito mais inteligente que o outro. Esse aí é bom. E esse aí tem dons verdadeiros. Apesar de ser enigmático e de alimentar mentiras, mas ele tem poder. O outro não tinha. Então vamos vencer. Pessoal, se orientem aí, tá bom?